Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, continuaremos o estudo artigo por artigo da Lei 9.099 e estudaremos o artigo 80 da referida lei. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Perfeito. Então, vemos aqui que nenhum ato será adiado e que o juiz determina a condução coercitiva de quem deva comparecer àquele respectivo ato quando essa presença for imprescindível. Então, pessoal, esse dispositivo aqui, ele está buscando concretizar o princípio da celeridade no âmbito dos juizados especiais criminais. Nós vimos no estudo do artigo 62 que a celeridade é um critério ou princípio do juizado especial. E quando o legislador estabelece que nenhum ato será adiado, ele está querendo aqui garantir o quê? Celeridade ao procedimento sumaríssimo, perfeito? Essa regra aqui eu quero que vocês entendam que ela não se aplica à audiência preliminar. Se a pessoa não comparece à audiência preliminar, ela não será conduzida coercitivamente a essa audiência. Perfeito? Não será. Na audiência preliminar, se não comparecer, ok, não vai ter a composição civil, não vai ter a transação penal, enfim, não vai acontecer o ato que se buscava realizar ali na audiência preliminar e que dependia da presença daquela pessoa. Já em relação à audiência de instrução e julgamento, nessa sim, nós aplicamos o artigo 80, tá bom? Então veja aqui, a fim de não adiar essa audiência de instrução e julgamento, se alguma pessoa faltar na data agendada para a audiência de instrução, o juiz pode determinar a sua condução coercitiva. E o que é essa condução coercitiva? Pela condução coercitiva, o juiz faz o seguinte, ele suspende o ato, olha, aqui a pessoa ainda não chegou, vamos supor que está marcado para as 2 da tarde, olha, a pessoa aqui ainda não chegou. O que o juiz faz? Ele fala, vou suspender um pouquinho a audiência aqui, aguardem, vou mandar o oficial de justiça atrás dessa pessoa para conduzir essa pessoa coercitivamente até o fórum, a fim de que essa pessoa esteja presente na audiência de instrução e julgamento, perfeito? Então, condução coercitiva é isso, é o juiz mandar um oficial de justiça buscar essa pessoa para a audiência de instrução e julgamento, porque essa pessoa foi intimada para comparecer, todavia está ausente, não compareceu. Aí é determinada a condução coercitiva para que o oficial de justiça busque essa pessoa no mesmo dia, a fim de que o ato possa ser realizado. Mas entendam, pessoal, que não será qualquer ausência que ensejará a condução coercitiva. Não é assim, qualquer pessoa que estiver ausente, obrigatoriamente o juiz manda parar tudo e manda um oficial de justiça buscar essa pessoa. Não é assim. Não é em qualquer hipótese que ocorrerá essa condução coercitiva. Não é qualquer ausência que ensejará a condução coercitiva. Na verdade, a condução coercitiva só vai ser determinada quando o comparecimento da pessoa for imprescindível. Isso aqui nós precisamos entender. O comparecimento dessa pessoa, ele precisa ser imprescindível, a fim de que o juiz determine a sua condução coercitiva, perfeito? É justamente o que nós vemos aqui, olha, nessa expressão aqui. É necessário que a presença dessa pessoa na audiência seja imprescindível, a fim de que, aí sim, seja determinada a sua condução coercitiva. E para nós entendermos isso aqui um pouquinho melhor, vamos analisar cada uma das principais figuras que estão presentes aqui na audiência de instrução, tá bom? Vamos lá, eu separei aqui para vocês, olha, o querelante, o réu e a testemunha. Vamos analisar
cada uma dessas pessoas e o que acontece se elas estiverem ausentes da audiência de instrução. Em relação ao querelante, que evidentemente, foi devidamente intimado para comparecer, mas não compareceu à audiência de instrução, o que acontece? Será que o juiz vai determinar a condução coercitiva dele? Evidentemente que não, porque se o querelante estiver ausente, ocorre a perempção, artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, se o querelante não estiver presente no dia da audiência de instrução, debates e julgamento, ele não será conduzido coercitivamente, não de forma alguma. O que ocorrerá é a perempção. E isso aqui vai ensejar a extinção da punibilidade do agente. Não vai ter a instrução processual. Perfeito? Já em relação ao réu, é diferente. Em relação ao réu, que, devidamente citado, veja que eu coloquei aqui a expressão citado. Por que eu coloquei citado? Porque vocês lembram que nós já estudamos que no juizado especial criminal, o réu, ao ser citado, ele já é cientificado da audiência de instrução. Então eu coloquei aqui citado porque nesse ato de citação, ele já é intimado da data e hora da audiência de instrução. Nós já vimos isso, perfeito? Então no ato de citação, ele já é intimado. Então, se foi devidamente citado e, consequentemente, intimado para a audiência de instrução e ele não comparecer a essa audiência, o que acontece? Vai ser decretada a sua revelia, artigo 367 do Código de Processo Penal. Então, neste caso, o juiz também não manda conduzir coercitivamente aquela pessoa à audiência de instrução de forma alguma. O processo corre sem a presença do réu. Isso é a chamada revelia. Já no que toca à testemunha, que foi devidamente intimada para o ato, mas não compareceu à audiência de instrução, o que acontece? Neste caso, o juiz deve analisar a imprescindibilidade do depoimento daquela testemunha. Se a testemunha de fato for imprescindível, como, por exemplo, uma testemunha presencial, aquela pessoa viu o fato, é essencial que eu ouça ela, para que eu consiga compreender o que de fato ocorreu e assim julgue com equidade, que julgue com justiça. Então, se é imprescindível, aí sim será determinada a condução coercitiva. Então, se é imprescindível, será determinada a condução coercitiva. Por outro lado, se o depoimento daquela testemunha ausente na audiência de instrução for dispensável, por exemplo, vamos imaginar uma testemunha que é uma testemunha de meros antecedentes, aquela testemunha que vai chegar na audiência e não vai saber nada sobre o fato, só vai falar que o réu é trabalhador, que o réu isso, que o réu aquilo, mas não sabe nada sobre os fatos. Essa testemunha, inclusive, o juiz poderia até falar o seguinte, mesmo se ela estivesse presente, olha, eu não vou te ouvir, seu depoimento é dispensável, eu não vou te ouvir, eu não vou perder tempo ouvindo o seu depoimento que nada acrescentará ao esclarecimento do fato. Então, pensa nessa testemunha que nada sabe sobre o fato, seu depoimento é dispensável. O juiz, evidentemente, se ele não precisa nem ouvir ela, ele também não determinará a sua condução coercitiva. Não vai determinar a condução coercitiva dessa pessoa. Por quê? Porque o depoimento dela é dispensável e só será determinada a condução coercitiva daqueles cuja presença for imprescindível. Então aqui nós temos a análise das principais figuras presentes aqui na audiência de instrução para que vocês possam compreender essa questão da imprescindibilidade. Ok? Pessoal, então é isso. A aula encerrou aqui. Eu peço a gentileza de deixarem os comentários, deixarem curtidas nos vídeos, tá bom? Para que esse projeto possa crescer. Eu não costumava pedir isso muito, mas eu verifico que se a gente acabar não pedindo o like ou o compartilhamento, os comentários, isso acaba afetando um pouquinho o engajamento do vídeo. Então, pedir a gentileza, deixa aí para ajudar o canal e nos vemos no próximo vídeo.